às irmãs, aos irmãos, nosso abraço fraterno. Agradecidos a Deus, então, pela oportunidade de podermos estar aqui, então, fazendo uma gravação hoje de uma temática espírita cristã. Agradecer ao Mestre Jesus por sua vinda, por sua exemplificação, por nos deixar, então, o exemplo vivo de como devemos nos conduzir mediante os nossos semelhantes, a nós mesmos e mediante a Deus sobre todas as coisas. Agradecer aos espíritos amigos que se propõem sempre nos auxiliar, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo. E não de menor importância, agradecer também aqui ao meu genro, minha filha, que cederam espaço aqui, os equipamentos, para que a gente possa realizar então essa gravação e conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Quando nossa irmã Maria do Rosário nos fez o convite para conversarmos então sobre os postulados cristãos, buscamos observar o que, apesar de que todo o Evangelho é extremamente atual, poderíamos dizer até que ele é, além de atual, está muito à frente, dos nossos conhecimentos. Mas buscamos então refletir sobre as coisas que estão ocorrendo atualmente, vamos colocar assim, no último ano que se passou, e como que por intuição, buscando no Evangelho, pegamos ali o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e mais especificamente o item, o ponto de vista. E nos chama muita atenção, e buscamos então aí nos nossos confrades que têm mais estudo, possuem a experiência, vamos dizer assim, já adquirida. E aí podemos citar o nosso irmão Divaldo Franco, Haroldo Dutra, entre outros. Observações, pautas, pontos, que nos ajudassem então a refletir sobre essa temática. E não é por acaso que estamos com Colas, estamos com o Evangelho de Jesus aqui, da doutrina espírita, para então falar um pouco sobre este capítulo. Meu reino não é deste mundo. Então, ponto 5, o ponto de vista. Mas para analisar o ponto de vista, vamos pegar o outro ponto que segue logo a seguir, que diz assim: uma realeza terrena. E Haroldo cita, e isso nos chama a atenção também, que ele fala assim: um espírito feminino. Quando cita então o relato de uma rainha que viveu em nosso mundo com a realeza do título que a ela foi dado então de rainha. Essa irmã, após seu desencarne, encontrando uma realidade no mundo espiritual, vem nos relatar, vem nos mostrar e trazer como experiência que as realezas do mundo, que as posses, que os títulos, que os aplausos que recebemos neste mundo não possuem, não dão, não acreditam, após a existência, uma zona como que gostamos de pensar em ter uma zona de conforto, uma zona de benesses, uma situação diferenciada por conta dos títulos, por conta das posses. E essa irmã então relata que irmãos que ela fazia mau juízo encontravam-se em posições acima dela. E esse acima dela, temos que também entender que de forma moral,
que de forma de entendimento dos conhecimentos cristãos, por terem vivido então de uma forma mais humilde, mais simples, dedicando, quem sabe, os seus afazeres a servir ao próximo, se encontram em um estágio, em uma situação de melhor grado. Mas o que fazia essa rainha pensar? O que fazia com que essa nossa irmã, por possuir então esses privilégios materiais, esses títulos, o que fazia ela pensar que chegando do outro lado poderia estar numa situação melhor? Teria então o gozo de benefícios, como se que o poder, os títulos fossem fazer diferença. E aí vamos ver então, vamos voltar ao ponto anterior, que era o ponto de vista. De que forma nós espíritas, queridos irmãos, estamos analisando as nossas vidas diárias? De que forma nós estamos pensando o nosso futuro? Visto que nós que já entendemos, ou que deveríamos já entender, sobre a vida verdadeira, a vida do Espírito, deveríamos estar mais preocupados, deveríamos estar mais atentos com a vida verdadeira, que é a vida após, então, a veste do corpo, após o desencarne. Não que esta vida, a vida encarnada, não tenha valor, muito pelo contrário, mas viver aqui é sim uma preparatória para uma felicidade ou uma infelicidade futura. E de que forma nós estamos conduzindo isto? Mediante as problemáticas ou, quem sabe, soluções que o último ano preparou para nós, descarregando como que uma chamada pandemia, aonde os holofotes se colocaram como que na doença e não na cura, na tristeza e não na felicidade. A dor é uma benesse fantástica para a nossa evolução. O sofrimento é sim o burilamento para que venhamos crescer, adquirir forças para melhor nos adaptarmos para o que vem à frente. E Haroldo Dutra faz uma reflexão muito interessante sobre a dor. Há dores, diz ele, há sofrimentos que não nos servem quase que para nada. Que são aquelas dores que geramos com consciência de que vamos sofrer. Aquelas dores que são geradas, então, pela nossa invigilância, por fazermos de conta que nada irá ocorrer logo ali. Porque pegamos do ponto de vista da nossa ignorância, das nossas paixões. E existe aquela frasezinha que é dito, não vai dar nada. Mas perante as leis de Deus, nada escapa. Essas dores, esses sofrimentos,
quase como que não nos servem para o nosso progresso. E sim, são travas que nos fazem demorar um pouco mais para chegar ao objetivo maior, que é a evolução. Evolução espiritual, moral, intelectual, os tríplices aspectos para o nosso crescimento. Porque a dor, e aí voltamos então para Haroldo Dutra, aquela que é efetivamente boa para nós, ela vem com CPF, RG e endereço. Ela vem efetivamente pautada para que, quando receberes ela, e aí vem valer do ponto de vista de como nós iremos nos comportar de forma resignada com essa dor, ela terá também um prazo de validade já definido. Mas para isso, imperioso se faz que venhamos aplicar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Parar de fazer uma análise pessoal, nos colocando como Cristo, como sendo superiores para analisar, refletir e palpitar sobre essas questões. A nossa fé, como que, conversando no cotidiano das pessoas do dia a dia, parece que enfraqueceu, se é que existia. A nossa confiança em Deus, na espiritualidade superior, na mensagem do Cristo, parece que se perdeu. E de que forma nós analisamos isto aí? Observando no cotidiano das conversações, nas ferramentas modernas de comunicação, nas redes sociais, irmãos nossos, tais quais nós, defendendo A, B ou C, muitas vezes esquecendo que as nossas opiniões podem influenciar, e influenciam sim, em decisões de outros. O mundo materialista, o mundo do homem vigilante, busca sempre agregar para si, para os seus, o egocentrismo, fazendo com que as pessoas se prendam na obscuridade. É imperioso observar que algumas questões precisam ser muito bem analisadas, refletidas, e pensar o que Jesus efetivamente faria se estivesse passando por esta situação. Do ponto de vista, então, do Evangelho de Jesus, precisamos observar que estamos aqui para construir um futuro melhor. Estamos aqui vivendo em prol
da vida futura e não da vida terrena. E como é difícil, queridos irmãos, buscar o ponto de vista correto. É difícil para nós. E Chico Xavier, em uma oportunidade, perguntou a Emmanuel, mas não com a mesquinhez da pergunta, mas sim para entender um pouquinho mais sobre aqueles irmãos que são rotulados então de criminosos. Então Chico pergunta a Emmanuel, o que é um criminoso? E a resposta de Emmanuel, com um ponto de vista extremamente cristão, responde assim: qualquer um de nós que foi descoberto. A profundidade desta resposta faz-nos pensar quais os crimes que estamos cometendo mediante a vida verdadeira. Aonde estamos esquecendo de pautar um cuidado maior? Acusamos os nossos irmãos que detêm hoje postos políticos, por exemplo, dizendo que são caluniosos, que roubam, que fazem as coisas ao seu bom grado. E muitas vezes justificamos atos idênticos, porém de menor valia, de menor valor monetário, por exemplo, justificando que eles roubam em quantidade, esses sim merecem punição. O nosso é um quinhão pequeno, não vai fazer falta, não requer então punição. Quando recebemos um troco no caixa de supermercado, recebemos de forma errada. Em vez de voltar R$10, recebemos R$20. E saímos felizes, porque o profissional que ali estava se enganou e tenho R$10 agora em minha mão a mais. Deus o livre. Se fosse 10 a menos, viraríamos feras, xingaríamos provavelmente aquele irmão nosso. Quem sabe chamaríamos a gerência para tomar uma atitude. E assim nós vamos. Neste período do fique em casa, observando, analisar que o mundo então, como Haroldo nos cita, trabalha para si próprio, o mundo materialista, que define regras, rotinas, nos coloca então a contaminar o nosso lar. Por exemplo, que está muito em alta hoje, as séries, filmes que são sequenciados para que nos traga o desejo contínuo de estarmos parados em frente a um canal televisivo, como exemplo então, aonde a censura, aonde os cuidados com as palavras, com as atitudes, com a violência,
com a destruição da família, aonde às vezes os pseudo-heróis são mais violentos que os criminosos, aonde às vezes torcemos por aquele que não é, vamos dizer assim, um mocinho do filme, e esquecemos daquela questão do livro dos Espíritos sobre a influência dos Espíritos sobre nós, do ponto de vista que devemos observar. A resposta é muito mais que podeis imaginar. Por assim dizer, podemos dizer que são eles que nos conduzem. Mas os espíritos não são desencarnados por si só. Encarnados, desencarnados. E nós mesmos, como os espíritos que somos, com a nossa condição de livre-arbítrio. E o que nos faz mais preocupados pelo ponto de vista da nossa invigilância, quando dizemos assim: por que te preocupas com o palavreado, com palavras muitas vezes pesadíssimas? Porque eu estou vendo o filme, mas não. É porque efetivamente, queridos irmãos, já nós acostumamos, e muitas vezes dizemos assim: este me representa o mais violento. Eu não sou violento, mas gostaria de ser. Olha como ele diz o palavrão e se alivia. Estamos num período em que a reflexão sobre o ponto de vista efetivo precisa ser melhor analisado. O Brasil é, sim, a pátria do Evangelho. Não é à toa que, efetivamente, irmãos nossos, aonde quer que estejam, deturpam, conduzem de forma não positiva as suas ações. Sejam nos governos, na parte educacional, na parte da saúde, engenharia, negligência da limpeza e assim por diante. Mas é porque, efetivamente, nos dado foi a oportunidade de aplicar, não neles, mas sim em nós, neste ser, que representa, quem sabe, um médico, um engenheiro, um profissional da higiene, um conferencista, um conferente, um atendente de caixa, não importa, porque é ali que vai ser feita a diferença. É ali que o nosso ponto de vista precisa estar efetivo para a vida futura, a vida do amanhã. Lembrarmos que dos nossos atos, dos nossos pensamentos, no nosso lar, estaremos efetivamente nos comprometendo com aqueles que, porventura, por nossa invigilância, venham a tomar decisões, ações, atitudes que não tenham afinidade com a moral de Jesus. Quando citamos então as séries, muitos de nós sentam em família para assistir daquela violência, da sensualidade, de um linguajar
extremamente pesado. E os nossos, muitas vezes assistindo, e se não assistem o ambiente do lar, de que forma fica? Ah, mas fazemos o evangelho no lar, que bom, positivo e positivo demais. Mas damos uma trabalheira para o mundo espiritual, fazer a asepsia daquele ambiente. Ainda discutimos do ponto de vista dos homens e escutamos quase que cotidianamente sobre as nossas paixões. E aí podemos ler várias coisas. O mundo esportivo, o futebol aqui no Brasil, de rixas, de desejos efetivos que o time adversário e sua torcida tenham da maior infelicidade possível. Ah, meu irmão, mas é só uma questão de futebol. Não, é energia emanada. Como Haroldo fala, e o tempo já se esgota, para alguns irmãos, o ponto de vista de Haroldo pode ser até um deboche, mas não é. E ele diz assim, em um seminário, do ponto de vista cristão, do ponto de vista espírita, do ponto de vista da maturidade da humanidade, nós não se alimentamos mais com maçã raspadinha, com papinha, com leitinho. Algumas coisas não nos cabem mais. Algumas coisas são tão óbvias, são tão claras, que ainda faz parecer que a infantilidade está em nós. Portanto, refletir cada vez mais, termos cuidado com o nosso posicionamento, mediante o que eles nos pedem e não o que Jesus deseja de cada um de nós, é para onde rever os conceitos. Fazemos e vemos. Nós espíritas, muitas vezes degladiando, defendendo situação A, B ou C, como dissemos no começo, e perdendo a vigilância, perdendo a sintonia, perdendo o cuidado que temos que ter com a nossa vida, com essa oportunidade ímpar que Deus nos concede para a nossa evolução. Reflitamos, queridos irmãos, sobre o reino de Jesus, que é o reino do amor, da justiça, da paz, da harmonia, onde tudo o que ocorre, como já ocorre aqui em nós, é da providência divina para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, salvo aquilo que é de nossa construção, da invigilância que gera dor. Temos tudo em nossas mãos. Façamos bom uso. Se posicionar, sim, é importante. Conhecer
a dinâmica do mundo é salutar. Entender o processo evolutivo do planeta e estarmos atentos das decisões tomadas pelos superiores governantes, por exemplo, sobre a educação que será dada aos nossos filhos, que são nossos irmãos. A distribuição de forma honesta para a saúde. Sim, é importante, mas não façamos julgamentos dos nossos irmãos, porque a resposta de Emmanuel é muito clara. Qualquer um de nós, ao ser descoberto, é sim um irmão igual a todos, ainda imperfeito, buscando a sua melhoria, lutando contra si próprio para vencer as mazelas e se tornar um amigo de Jesus. Que possamos, queridos irmãos, de alguma forma, termos contribuído para o crescimento desse irmão que vos fala, e quem sabe, alguma palavra, não nossa, mas a palavra de Jesus, que tenha tocado em seu coração, para podermos refletir e galgar juntos para um reencontro, ou no mundo espiritual, ou em outras caminhadas, para darmos sequência ao processo de luz, de paz e de harmonia. Muito obrigado, um abraço fraterno aos confrades, e que Jesus e Deus nos abençoe a todos nós.